Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Versículo 33. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vamos agora para a epístola deste evangelista, 1 João, capítulo 3. Mais para o final da Bíblia. 1 João, capítulo 3. Vamos começar no versículo 5. João 3 e 5. E bem sabeis que Ele, está falando do Senhor Jesus, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca ou não vive na prática do pecado. Qualquer que peca ou vive na prática do pecado, não ouviu, nem o conheceu. Versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. É isto que nós vamos ler com a ajuda de Deus. Nós acabamos de ler versículos muito solenes, aonde mostra um assunto que foi esquecido há muitos anos nos lugares aonde se prega o Evangelho. O assunto do pecado. Mas Deus não esqueceu. O Evangelho de Deus não está esquecido. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, disse que Ele está no mundo para fazer justamente isto: convencer o homem do seu pecado. Com a ajuda de Deus, vou procurar mostrar para você a gravidade que é esta natureza. É bom fazer uma diferença quando a Bíblia fala sobre o pecado no singular, sem o S. E quando a Bíblia fala nos pecados, no plural. Normalmente, quando a Bíblia fala no pecado, no singular, ela está falando da natureza, da raiz. E quando ela fala dos pecados, ela está falando dos seus frutos, aquilo que o pecado produz. No primeiro versículo que nós lemos, o Senhor Jesus está falando para um grupo de pessoas, dizendo que eles iam morrer. Ele diz: vocês vão morrer no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Tendo isto em mente, o que eu disse, ele está dizendo: vocês vão morrer escravo da raiz desta natureza que está em você, ou em vocês. Vocês vão morrer escravos do pecado, obedecendo esta natureza. É assim que vocês vão morrer. Vocês vão morrer dando lugar para este mal que está dentro de vocês,
sem haver nenhuma resistência. Vocês vão deixar a vida de vocês correr até o final, saciando os desejos latentes desta natureza. Será que não é assim os nossos dias também? Imagine as toneladas de pecados que chegaram na presença de Deus até agora, 8 horas e 5 minutos deste dia. Multidões de pessoas obedecendo esta natureza desenfreada, cometendo o imaginável, que nós nunca imaginamos que uma pessoa podia cometer, chegou na presença de Deus. É por isso que os Salmos, falando de Deus, diz que Deus se ira todos os dias, porque Ele é um juiz justo. Ele não tem como assistir isso pacificamente sem que a sua ira seja provocada. Alguém pode perguntar, mas então por que Deus não descarrega a sua ira? Porque Deus está segurando a sua ira. O seu amor, que hoje estende para esses pecadores desenfreados, o seu amor segura a sua ira para lhes salvar, dando tempo a eles para que caiam em si e vejam o fim deste caminho. Este caminho seguindo a natureza que está dentro de cada um de nós, salvo e não salvo. Ela está aí, seguindo esta natureza, o pecador sem a salvação. O seu fim é o lago de fogo. O seu fim é o sofrimento eterno. Mas de quem o Senhor Jesus está falando que tem esta vida assim? Esta vida desenfreada, esta vida que obedece esta natureza pecaminosa. De quem o Senhor Jesus está falando? Não são de bêbados, nem de viciados, nem de ladrões. Imorais eu não sei se eles eram. Provavelmente que sim. Mas eram pessoas religiosas. Pessoas que inclusive liam a Bíblia. Pessoas que oravam. Pessoas que pregavam para outros. Pessoas que ofereciam sacrifícios no templo. Cantavam no templo. Eles traduziam ou escreviam a Bíblia. Eram pessoas que ensinavam outros. Essas coisas não mudam a natureza. Essas coisas não desfaz esta natureza. Estas coisas não mudam o pecador. Essas coisas servem muitas vezes para esconder aos olhos das outras pessoas e muitas vezes para esconder para si própria que tudo está bem com ela e Deus. Mas podemos enganar as pessoas. Podemos enganar muitas pessoas. Mas nós não podemos enganar a Deus. O Senhor Jesus está expondo isto. Está expondo que o mal está dentro deles e precisa ser resolvido. Meu prezado ouvinte aqui esta noite, você pode se colocar na presença de Deus limpo disto que você tem ouvido? Você pode se colocar na presença de Deus e dizer: eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim.
ou você segue esta natureza terrível, terrível. Pode ter uma vida bem comportada, porque nós vemos que essas pessoas tinham a maior parte da sua vida práticas religiosas, mas isto não é a solução para esse problema. Não. A solução para esse problema vem de Deus. O Senhor Jesus se prontifica para libertá-los. Mas eles dizem, nós não somos escravos de nada. Nós somos descendentes de Abraão. O que eles estavam querendo dizer? Que eles tinham uma cultura, eles tinham raízes cristãs, judaicas. Você também pode ter comportamentos, porque nós vivemos num mundo cristianizado, ter comportamentos cristãos, mas isto não faz isto de você uma pessoa salva. Uma pessoa liberta do poder do pecado. E o Senhor deixou claro. Ele disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou, vocês não podem ir. Meu prezado ouvinte, você seguindo esta natureza, sem nunca ter mudado a sua vida, sem Deus nunca ter operado em você, você vai morrer em seus pecados. Você vai morrer, como ele diz aqui, em vosso pecado, no seu pecado. Ou seja, você vai levar para a eternidade simplesmente uma vida escrava do pecado. Vai ser colocado no caixão um pecador escravo do pecado. Muitas pessoas que estão sendo colocadas no caixão, o pastor, o padre está dizendo, esta pessoa foi para o céu. Quando na realidade aquela pessoa nunca foi salva, sempre foi um escravo do pecado, aquela pessoa está no inferno. Mesmo o padre ou o pastor o colocando no céu, mas Deus o colocou no inferno, que é o seu lugar. Ele diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, na realidade, ele é uma fraude, porque ele promete liberdade. Os pecados que as pessoas cometem são praticados através dos seus corpos, através dos seus olhos, das suas mãos. O corpo, a Bíblia chega a chamar o corpo do pecado. O nosso corpo, ou o corpo do pecador não salvo, o corpo do pecado. Porque o corpo é um instrumento do pecado. Ele usa o corpo para praticar os pecados. Os olhos, as mãos, os pés, a sua língua, a boca. Nós lemos que o Senhor Jesus, Ele pode nos libertar deste mal. Ele é o único que pode. É o que nós acabamos de ler em 1 João. Essas maravilhosas palavras. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Aqui está falando do perdão dos nossos pecados. Aquilo que esta natureza produziu, Ele pode perdoar. Como eu disse, uma vida de 20 anos, quantas toneladas de pecado existem numa vida assim? Mas nós lemos que o Senhor Jesus, Ele se manifestou justamente para resolver o problema dos nossos pecados. Ele tira. Como se Ele tirasse e levasse para longe. Separasse os pecados daquele pecador. Como é possível? Quando que
Tudo isso está somado nele diante de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pode tirar os pecados que estão em você, os pecados que você cometeu, Ele pode tirar. Esta é a palavra aqui. Levar embora. Existe uma ilustração disto no Antigo Testamento. Lembram do dia da expiação? Não sei quanto você conhece disto. Onde era apresentado 2 bodes, 2 animais. O assunto era o pecado. Um dos bodes era colocado a mão sobre a cabeça dele e era morto. O outro era colocado também a mão sobre a cabeça dele, confessando os pecados, e era levado para o deserto, para um lugar longe e deixado ele lá. Essas 2 coisas aconteceram na morte de Cristo. Cristo tira os nossos pecados, leva para longe daquele pecador que é salvo por Ele. Mas também Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados sobre aquele. Aquele bode que foi morto, queimado sobre o altar, nos fala do sacrifício de Cristo na cruz, quando Ele foi ferido de Deus e oprimido. Quando Ele estava sofrendo por causa dos teus pecados, dos nossos pecados. Você só pode ter o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais aqui. Ele diz aqui que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O pecador tem uma natureza que gosta de praticar o pecado. E o diabo, ele tem obras no mundo para encher o pecador para satisfazer os seus pecados. Entendeu? O diabo, ele é um criador de entretenimentos, de arranjos, para ocupar o pecador, para ele continuar pecando. Mas diz que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer esta obra, e interromper esse processo, para nós, em nosso benefício. Por quê? Diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, através do Senhor Jesus, nós podemos nascer de Deus e não servir mais o pecado. Não só não servir mais o pecado, mas não servir as obras do diabo. O pecador sem este novo nascimento, sem ter nascido de Deus, é impossível ele resistir. Ele tenta, mas ele cai. Leva ele para um reformatório, não adianta. O pecador pode entrar numa religião também. Pode entrar até na ceia. E pode ser até batizado. Mas nada disto liberta ele da escravidão do pecado e das obras de Satanás. Meu prezado ouvinte, você tem quantos anos? 12? 10? 22? 30? O diabo tem mais de 6.000 anos de existência. Imagine a experiência dele para o mal. Você vai ser enganado, meu ouvinte. Ouça o que eu estou dizendo. Você vai ser enganado por ele. Ele vai te enganar até a hora da sua morte. E vai rir do seu caixão. Enquanto outros estão ali chorando pela sua perca, o diabo e os seus demônios, que usaram de todos os instrumentos para enganar você durante a sua vida, eles vão estar rindo, e você
apavorado, queimando nas chamas do inferno, para nunca mais sair de lá. Meu prezado ouvinte, deixe de ser tão simples, para não dizer outra palavra. Você não está cansado de ser escravo do pecado, enganado por Satanás? Você não almeja nascer de Deus, ser um filho de Deus? Poder se levantar de manhã ou deitar de noite, sabendo, eu sou de Deus. Eu fui salvo. Eu fui salvo por Cristo. Ele me libertou dos meus pecados. Eu agora não sou mais escravo do pecado. Ele diz aqui, quem comete pecado é do diabo. Deus não tenta mascarar a verdade. Não. Quem comete pecado é do diabo. Para o diabo não tem salvação. Ele não tem como se arrepender dos seus pecados. Você tem. Você pode interromper este assunto? Quando o pecador se dirige a Cristo, desesperado, que talvez não é o seu caso, você está sendo amaciado pelo diabo? Está contente no lugar que está? É assim que estavam aqueles homens. Já estavam anestesiados. Estavam amaciados. O que o diabo deu para essas pessoas? Religião. Religião. Uma religião que era de Deus, o diabo perverteu. Você acha que o diabo não pode perverter uma verdade? Confia nisso para ver onde você vai terminar. Confia nisto. Confia que você não pode ser enganado pelo diabo, mesmo sabendo a verdade. Ele perverteu uma nação toda. Você acha que é tão esperto e tão sabedor que não pode ser enganado por ele? Não, prezado ouvinte, humilhe-se perante Deus enquanto é tempo, antes que seja tarde demais, e se cumpra o que o Senhor Jesus falou, morrer no vosso pecado, e para onde ele foi, você não vai. Ali está no caixão um pecador que serviu a vida toda a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Nunca nasceu de Deus, nunca conheceu o que era ser um filho de Deus. Nós lemos ali, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não é que o crente não possa falhar, mas diz, ele não vive na prática daquilo. Ele tem agora a natureza divina nele, a natureza santa de Deus, que leva ele ao arrependimento, para a sua restauração em comunhão com Deus, não para a sua salvação. A salvação precisa você, que é um pecador perdido no caminho para o inferno. Meu prezado ouvinte, o que você vai fazer depois da reunião? Ele está lhe esperando ali fora. Cuide. Cuide. Existe alguém que nasceu deste mundo para desfazer as obras do diabo. Mas ele não está de braço cruzado. Não. Ele está operando cada vez mais no mundo, enchendo o mundo de tantas coisas, para que a sua obra prospere, para que a sua obra cresça e a obra de Cristo diminua. O apóstolo Paulo falou acerca disto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele disse, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou
os entendimentos destes incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. O Evangelho é a glória de Deus, que fala de Cristo. O Evangelho traz uma glória que é Deus apresentando o seu Filho. Mas o diabo, ele quer cegar. Ele usa suas obras para fazer isso. Você tem que tomar uma decisão. A maioria destes homens preferiram seguir o seu caminho. Morreram em seus pecados. Para onde Cristo foi, eles não foram. Tiveram com Cristo, mas existia uma natureza dentro deles que eles preferiram seguir aquilo. Cuidado, meu ouvinte. Cuidado. É tão fácil você perder a sua alma. Mais fácil do que você imagina. Mas espero que você não faça isso. Creia no Senhor Jesus. Busque a Ele. Busque a Ele. De todo o seu coração. Para a sua salvação. Não descanse. Enquanto não mudar esta natureza que está dentro de você. Faça isto hoje. Nós vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.